Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do 7º ano do ensino fundamental. E a gente vai ter agora mais uma aula de matemática aqui do nosso projeto Contraturno Digital. Nesta aula a gente vai tratar do seguinte, acompanhe comigo. Nós temos a aula número 17 com o título Eu Passei, pois essa aula vai tratar de estatística, com média e amplitude de um conjunto de dados, medidas de tendência central que se classificam em média aritmética, moda e mediana, e a posição relativa da média, mediana e moda, juntamente com a amplitude, tá bom? Dito tudo isto, então, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Nessa aula, então, a gente vai tratar sobre medidas de tendência central. Mas antes de falarmos sobre cada uma delas, é importante a gente saber o que são essas medidas. Na estatística, nós temos aqui sempre dados e valores numéricos a serem estudados. E esses dados, eles podem ser representados de várias formas diferentes, sejam elas em forma de tabelas, em forma de gráficos ou até mesmo dentro de um conjunto de valores numéricos. E é justamente sobre esse conjunto de valores numéricos que a gente vai identificar cada uma das medidas de tendência central. A primeira medida de tendência central que a gente vai estudar trata da média aritmética. O que é essa média aritmética? Bem, para que a gente consiga calcular a sua média, basta nós pegarmos um conjunto de valores, somar esses valores e dividir pela quantidade. Como assim? Nós temos aqui nosso exemplo, você tem 4 pessoas onde, em cima de cada uma delas, está representada a sua idade. Então, nós temos aí uma pessoa com 50 anos, uma com 40, uma com 30 e uma com 60. Vamos supor que eu queira, então, calcular a média aritmética dessas idades. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo é você realizar a soma dessas idades. Então, aqui nesse exemplo, você pegaria 50 mais 40 mais 30 mais 60. Realizaria a soma dessas 4 parcelas. Do resultado dessa soma, você vai dividir por 4. Por que dividir por 4? Porque nós temos aí 4 pessoas, tá bom? Então, resumindo, nós temos que a média aritmética você vai sempre somar os valores de um conjunto de dados e dividir o resultado dessa soma pela quantidade desses valores. Um outro exemplo bacana que a gente pode identificar a média aritmética, a aplicação dela, é na sua escola. Por quê? Porque para você verificar se você vai ser aprovado ou não na sua série, você tem que verificar as notas dos seus bimestres. E aí, se na sua escola você tem 4 bimestres, você vai pegar a nota de cada um desses bimestres, somar todas elas e dividir por 4. Então, essa é uma maneira muito bacana de você compreender e verificar onde pode ser aplicada a média aritmética na sua vida, no seu cotidiano, tá bom? Um outro valor de medida de tendência central trata de moda. Você verifica que nós estamos num desfile e a pergunta que pode surgir é: qual é a relação que existe entre um desfile de moda e a moda na estatística? Bem, um desfile de moda é quando você tem uma tendência, ou seja, um objeto qualquer é desejado ou é usado por uma boa parte da população. E a relação com a moda na estatística é justamente essa. Por quê? Você tem um conjunto de valores numéricos e a moda será representada pelo valor que mais se repetir nesse conjunto. Ou seja, você não vai efetuar nenhum tipo de cálculo. Basta verificar no conjunto qual é o número que mais se repete. Quando você identificar, esse número que mais se repetir é justamente o valor da moda. Agora, nós também podemos ter duas situações diferentes. A primeira delas é, num conjunto de valores numéricos qualquer, você ter mais de um valor numérico que se repita numa mesma quantidade de vezes. Quando isso acontecer, então,
a moda será representada por esses dois ou mais valores numéricos, por que não também, né? A segunda situação é você ter um conjunto de valores numéricos onde todos os valores são diferentes entre si, ou seja, ninguém vai se repetir. Quando então você tiver um conjunto de valores numéricos onde ninguém se repita, então nesse caso a moda não existe, tá bom? Então, para você ter uma ideia, então, nesse caso, é só você verificar qual o valor que mais se repete num conjunto de valores numéricos. Esse valor é justamente a nossa moda na estatística. Uma outra medida de tendência central que nós temos aqui trata da mediana. E a mediana, ela depende única e exclusivamente do termo central de um conjunto de valores de dados. Por quê? Porque a mediana, ela vem de termo central, ela vem de termo médio. E aí, nesse caso, nós temos duas situações diferentes. A primeira delas é quando você tem um conjunto de valores onde esse conjunto tem uma quantidade ímpar de elementos. Quando você tiver uma quantidade ímpar de elementos, como é que a gente faz então para identificarmos a mediana? Simples. Você vai verificar a quantidade de elementos. Dessa quantidade você vai dividir por 2. Como a quantidade é ímpar, automaticamente você vai ter alguém, vírgula 5. Você vai pegar então o próximo valor inteiro e esse próximo valor inteiro vai representar justamente a posição da mediana. Por exemplo, vamos supor que num conjunto qualquer você tenha 7 elementos. Beleza, pega 7, divide por 2, o resultado é 3,5. Mas para a gente não nos interessa o 3,5, tá certo? Então, o próximo valor inteiro após o 3,5 é o 4. Então, nesse caso, a gente vai verificar no conjunto o quarto elemento na sua posição. Agora, lembre-se do seguinte, quando a gente falar de mediana, é muito importante que você pegue esses valores e sempre os coloque em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Lembrando que, se um elemento qualquer se repetir ou aparecer mais de uma vez, na sua colocação, ele também tem que aparecer mais de uma vez, tá legal? Então, é assim que você calcula a mediana de um conjunto onde você tem uma quantidade ímpar de elementos. Mas, e se a quantidade de elementos for par, é a mesma ideia? Bem, a mesma não, é parecida. Por quê? Porque quando você tiver uma quantidade par de elementos, a ideia inicial é a mesma. Você vai pegar essa quantidade e dividi-la por 2. Só que tem uma pequena diferença, porque desse resultado você vai identificar o valor numérico no conjunto. E aí você vai somar com o próximo e depois dividir por 2. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que no teu conjunto você tem uma quantidade de elementos igual a 8. 8 dividido por 2 é 4. Beleza. Você vai verificar na ordem, então, quem é o quarto elemento. Em seguida, você vai pegar o quarto elemento e somá-lo com o quinto elemento, tá bom? Dessa soma, você vai, então, dividir por 2. E esse resultado dessa divisão é que vai ser a mediana do seu conjunto de elementos, quando esse conjunto possuir uma quantidade par de elementos, tá? Então, é importante você verificar aqui, gente, que na mediana são duas operações diferentes quando você tiver conjuntos diferentes. Ou seja, uma maneira diferente de você determinar a mediana quando o teu conjunto tiver uma quantidade ímpar de elementos, e a gente vai ter uma outra ideia de identificar a mediana quando o teu conjunto tiver uma quantidade par de elementos. Mas, de qualquer forma, o mais importante é você não se esquecer que, para a mediana, única e exclusivamente, você deve pegar todos os elementos do conjunto e colocá-los em ordem crescente, ou seja, sempre do menor para o maior valor. E, lembrando, se você tiver elementos que se repitam, eles devem aparecer repetidos também
nessa classificação, nessa ordenação crescente. Tá bom, pessoal? Vamos agora, então, para o nosso aplicando. Beleza, pessoal? No nosso aplicando de hoje, temos aqui a seguinte pergunta. Olha lá. Quais valores são, respectivamente, a moda, média e mediana dos números da lista a seguir? E aí você verifica que nós temos 133, 425 e assim outros valores, tá? E nós temos aí 4 opções de resposta. Bem, dessas 4 opções de resposta, a nossa correta é a letra A. Por quê? Vamos verificar aqui, atenção. Primeiro, a moda é o número que aparece com maior frequência, ou seja, quem mais se repete num conjunto de valores numéricos qualquer. Observem que todos os números aparecem apenas uma vez na lista, exceto o número 236, pois esse número aparece 2 vezes. Ora, se ele aparece mais de uma vez e somente ele, então é porque esse valor representará ou representa a moda desse conjunto. Ok, o segundo valor a calcular é a média. E a média, não se esqueçam, ela é obtida pela soma de todos os valores e o resultado dessa soma tem que ser dividido pela sua quantidade. Então, aí nesse caso, esse conjunto é formado por 10 números. A soma desses 10 números, quando realizada de forma correta, nos dá como resultado 3.611. Como nós temos, então, 10 valores, eu vou pegar 3.611 e dividir por 10, onde não se esqueçam que a divisão por 10 é você pegar a vírgula e correr uma casa para a sua esquerda. Nesse caso, então, o resultado será 361,1, que é justamente a média aritmética desse conjunto de valores numéricos do nosso aplicando. E por último, nós tínhamos que calcular a mediana. Lembre-se que a mediana é o número central de uma lista, mas ela tem que estar em ordem crescente. E aí, caso a lista tenha um número par de elementos, será a média dos 2 números centrais. Ou seja, o primeiro passo é pegar os valores, colocá-los em ordem numérica, da quantidade divide por 2, ou seja, tínhamos 5, pega o quinto e o sexto número, que são representados na ordem aí por 299 e 325. Ao realizar a soma desses 2 valores, o resultado foi 624. E a metade de 624, obviamente, é igual a 312, que é justamente a nossa mediana. E essa é a resposta do nosso aplicando. A resposta é a letra A. Belezinha? Vamos então agora às nossas considerações finais. Beleza, pessoal? Nossa aula de hoje tratou de medidas de tendência central. A primeira medida é a moda. Vamos lembrar que a moda é o valor ou são valores que mais se repetem num conjunto de dados de valores numéricos qualquer, tá bom? Agora lembre-se o seguinte, se de repente você tem um conjunto de valores onde ninguém se repete, então nesse caso a moda é inexistente, tá legal? Uma outra medida que nós estudamos também trata da média. O que é a média aritmética? É quando você pega os valores, realiza a soma entre eles e do resultado dessa soma você vai dividir pela quantidade de valores. Como assim? Vamos supor que o teu conjunto tenha 8 valores numéricos. Você vai somar esses 8 valores e do resultado dessa soma você vai dividir por 8, que é justamente a quantidade de elementos desse conjunto. E a última medida que nós estudamos foi a mediana. A mediana trata do termo central desse conjunto de valores numéricos. Agora, aqui é importante o seguinte, você tem que lembrar que, para determinar a mediana, esses valores numéricos têm que estar ordenados de forma crescente, ou seja, do menor para o maior. E também que a mediana é calculada de uma maneira quando esse conjunto possui uma quantidade par de elementos
e deverá ser calculado de uma outra maneira quando esse conjunto possuir uma quantidade ímpar de elementos, tá bom? Então, são duas maneiras diferentes de você realizar esse cálculo. Bem, pessoal, então essa foi a nossa aula. Quero agradecer aqui a participação e a atenção de vocês, tá bom? E não se esqueçam de seguir o nosso projeto Contraturno nas redes sociais e também o mais importante, que é se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Então, essa é a nossa aula. Muito obrigado e a gente se encontra em breve. Valeu, pessoal!